nossos estudos sobre soluções, falando ainda de concentração. Hoje a gente vai estudar sobre a concentração quando está representada para a gente em percentual, né? Que antigamente era chamado de título, uma coisa que não é muito comum mais, mas tudo bem, a gente fala, né? E sobre ppm, partes por milhões. Então, vamos começar. Olha aí, pessoal. A concentração em percentual. Como que isso pode aparecer para a gente? É bem simples, né? Tudo que fala percentual é relacionado a 100. Então, nós podemos resolver isso aí facilmente com regrinha de 3. Falou percentual, você vai relacionar aquilo ali com 100. O que que você tem que lembrar? Você tem que lembrar as unidades. Isso aí pode ser percentagem em massa, pode ser em volume, pode ser massa por volume, não é isso? Então é isso aí que às vezes confunde os alunos. Porque às vezes você tem uma solução líquida, mas você precisa transformar para mol. Aí você lembra, mol é em grama, né? Aí você pode ter que usar uma densidade para transformar uma grandeza em outra. Mas o que vai te apertar, seu santo, aí é a questão da unidade de medida. Então, tem que dominar essa parte, não tem outro jeito. Então vamos lá. Como que pode ser representada essa porcentagem, essa concentração? Eu estou falando sempre de quê? Da quantidade de soluto que eu tenho e uma certa quantidade de solução. Como eu estou usando percentual aqui, porcentagem, vai ser a quantidade de soluto em 100 da solução. Em 100 o quê, professor? Pode ser grama, pode ser ml, é isso que a gente vai ver agora. Então, olha só, como que essa porcentagem pode aparecer para a gente? Como que essa concentração pode ser representada? Aqui eu coloquei x, pode ser qualquer valor, né? Até 100 é lógico. X%. M barra M. O que significa esse M barra M? Está falando de uma grandeza em massa para o soluto e uma grandeza em massa para solução. Qual, professor? Posso usar grama, posso usar quilo, posso usar tonelada. Por exemplo, aqui, ó. E aí pode ser expresso também em massa. 5% em massa, né? O primeiro é sempre do soluto, o segundo é referente à solução. Então aqui, ó, como falou em massa, poderia ser x gramas, vamos supor que aquele x ali fosse um 2. 2% em massa significa que eu tenho 2 gramas de soluto em 100 gramas de solução. Faltou um O aqui, ó. Ai, português. Não é isso? Se fosse quilo, o professor poderia usar? Sim, 2 quilos de soluto em 100 quilos de solução. Entendeu? Então, por isso que a gente representa em massa. Não precisa falar qual que é. Porque é uma porcentagem. É aquilo para 100. Aquilo de soluto para 100 de solução. Show? Aqui, ó. MV. O que significa esse MV? Que a quantidade do soluto, eu representei para você o quê? Em massa. Porém, a solução é líquida. Então, normalmente a gente vai usar o quê? O volume. Então, 1% massa por volume. O que significa 1% massa por volume? 1 grama do soluto em 100 ml de solução. Ó. O soluto eu falei massa, então eu utilizei grama. E a solução eu falei volume, então eu utilizei ml. Certo? Então aí, porque essas duas grandezas são relacionadas. Tranquilo? E se falar 5% em volume, ou seja, volume para soluto, volume para solução. ml para um, ml para o outro, ou litro para um, litro para o outro, centímetro cúbico, que às vezes confunde o aluno, mas é a mesma coisa que ml. Então, não tem erro. Então, vamos lá. 4% em volume significa 4 ml de soluto em 100 ml de solução. Tá vendo como que a gente sempre usa o 100? É mesmo, é lógico, então usando percentual, não é? As unidades que pode confundir, mas eu sei que agora não vai mais. Então, olha só, vamos ver alguns exemplos como isso aí pode ser representado para a gente. Algumas soluções comuns que a gente tem no nosso dia a dia que são representadas com a concentração do seu soluto em porcentagem. Olha só, 3% em volume de propanona na acetona. Quando a mulher vai comprar lá, ou o homem também, né, faz unha, e vai lá e compra a acetona, né, que a gente chama de acetona. A substância que tem ali dissolvida é a propanona, que é comumente a gente chama de acetona mesmo. Só que a maioria ali é água, né, ou outras substâncias. Então, qual é a concentração daquela substância específica que vai remover o esmalte da unha lá? É de 3% em volume. O que significa esse 3% em volume? Ó, a propanona é o soluto e a acetona é a solução inteira. Então aqui eu te representei uma concentração, a quantidade de soluto que eu tenho numa quantidade de solução. Qual é essa quantidade? 3% em volume. Significa que eu tenho 3 ml de propanona em 100 ml de acetona.
Por que eu usei ml? Porque a concentração que foi dada em quê? Em volume. Show? 3,5% massa por volume de cloreto de sódio na água do mar. Aqui, ó, massa por volume. Massa do soluto, volume da solução. 3,5 significa 3,5 gramas de NaCl, que é o soluto, não é isso? Massa, em 100 ml de solução, que é quem? A água do mar. Entenderam? Olha aí, que beleza. Grama, porque falou primeiro a massa do soluto e volume da solução. Tranquilo, né? 2% em massa de carbono no aço. Ou seja, em massa, é massa para os dois. Então, significa que eu tenho 2 gramas de carbono em 100 gramas de aço. Poxa, professor, aço a gente produz na indústria lá em grande quantidade. A gente costuma falar de tonelada. 2 toneladas de carbono em 100 toneladas de aço. Problema nenhum, certo? É porcentagem. 2 para 100, seja em grama, seja em quilo, seja em tonelada, é 2%. Não tem erro. E aí você pegou, né? Massa você vai usar unidade de massa e volume, unidade de volume. Tranquilo. Professor, mas o que você falou lá no início que era o tal do título? Às vezes aparece com a letrinha esquisita assim, ó. O título, vou pegar esse último exemplo aqui, ó, de aço no carbono é de 0,02. Né? O que significa esse 0,02? 2%. Só que em vez de estar em número porcentagem, está em um número o quê? Decimal. Tá? Se você multiplicar isso aqui por 100 para transformar em porcentagem, ia dar quanto, gente? 2%. Então não se preocupe lá com qual é o título. Qual é o título? É qual a porcentagem. Se vai estar representado de forma decimal ou vai estar representado de forma percentual. Tranquilo? Não vai criar problema, né? Então, ó, um outro tipo de concentração que a gente consegue ver aí, mais raro de ser cobrado, mas acontece, é a concentração em ppm. Para solutos, quando a concentração é muito pequena na solução, mas muito pequena mesmo, a gente costuma usar o ppm. O que significa o ppm? Partes por milhão. Ou seja, quantas partes de soluto eu vou ter por milhão de partes de solução. Ou seja, quanto de soluto que eu tenho em 1 milhão de solução. Tá vendo? É muito pouco soluto e muita solução. Então, concentrações muito pequenas, normalmente a gente usa o ppm. Como que pode ser isso aí? De uma forma mais simples. Miligrama para quilo. Por que miligrama para quilo? Porque 1 miligrama é uma parte de 1 milhão de miligramas, que corresponde o quê? A 1 quilo. Mesma coisa aqui para volume. Ó. Centímetro cúbico, gente, não deixa assustar você não. É a mesma coisa que ml. E metro cúbico são 1000 litros. Então aqui eu também tenho uma relação de 1 para 1 milhão. Mas eu preciso decorar isso aí, professor? Não. Você pode usar a regra de 3 também do mesmo jeitinho, mas facilitar a sua vida. Ali eu dei um exemplo primeiro só prático de representação. No segundo a gente vai fazer uma continha. Olha só. A concentração de CO2 na atmosfera vem aumentando e atualmente atinge recorde de 335 ppm. Então aqui é só um dado, né? CO2, gás carbônico, causa efeito estufa, aquecimento global, essas coisas todas que você já sabe, não é isso? A concentração desse gás na atmosfera vem aumentando. Atualmente, 335 ppm em algumas regiões, tá? O que significa esses 335 ppm? Vamos lembrar de uma coisa. O gás carbônico, como eu já falei, é um gás, né? na atmosfera, ou seja, uma solução gasosa. Então, quando a gente fala de líquido ou de gás, normalmente a gente utiliza unidade de volume, litro, ml, não é isso? Se eu estivesse falando de coisas sólidas, provavelmente eu usaria unidade de grama, de massa, grama, miligrama, correto? Então, aqui, como a gente está falando de gás, numa solução gasosa, eu vou usar o litro. O que significa esses 335 ppm? Significa que eu tenho 335 litros do soluto. Quem que é o soluto? O gás carbônico, professor. O CO2. Em ppm, partes por milhão. Em 1 milhão de litros da solução. Quem é a solução aqui? O ar atmosférico. Não é isso? É isso que significa. Nada de mais nenhum bicho de 7 cabeças. 335 ppm, 335 litros daquela substância que eu te falei, a concentração, em 1 milhão de solução, que no caso aqui é o atmosférico. Professor, eu poderia ter usado aqui ml naturalmente, sem problema nenhum.
Ok? E se eu quiser fazer conta com isso aí? Eu sei que o aluno quer saber como que faz conta, né? Olha esse segundo exemplo. Um refrigerante contém 0,1% em massa de benzoato de sódio. Qual o valor dessa concentração em partes por milhão? Vamos separar o negócio. O refrigerante é o todo, a mistura homogênea completa. Então, o refrigerante, no nosso caso aqui, ó, é quem? A solução, não é isso? 0,1% em massa de benzoato de sódio. Quem que é o benzoato de sódio? É o soluto da solução. É dele que eu estou falando uma certa concentração, a quantidade que tem dele no refrigerante. Ó. Um no outro, soluto no solvente. Tranquilo. Qual é o valor dessa concentração em partes por milhão? Ou seja, quantas partes do soluto eu tenho em 1 milhão de solução? Vamos ver o valor que ele deu. Ó. Ele me deu 0,1% em massa, relacionando as duas coisas que a gente estudou. O que significa 0,1% em massa? 0,1 gramas do benzoato, que é o soluto, em porcentagem, 0,1% é 0,1 para quanto? Para 100 gramas da solução que é quem? O refrigerante. Professor, mas o refrigerante é líquido, você está usando grama. Estou usando grama porque ele falou concentração o quê? Em massa. Se eu quisesse transformar isso para volume, depois eu poderia usar a densidade do refrigerante. Densidade é aquilo que relaciona massa e volume. Agora não precisou, da frente você vai ver. Tá? Então, ó, 0,1% em massa do benzoato no refrigerante. 0,1 grama do benzoato em 100 gramas de refrigerante. Então, esse aqui é o meu soluto, esse aqui é a minha solução. Tá certo. O que eu quero saber? A concentração em ppm. Então, se eu tenho 0,1 grama de soluto em 100 gramas de solução, quanto que eu vou ter? ppm é quanto que eu tenho em 1 milhão de gramas da solução. Não é isso? Multiplico isso aqui cruzado, vai dar 100x. 1 milhão vezes 0,1 dá 100 mil. Né? X é igual 100 mil dividido por 100. 420 aqui, ó, fica o quê? Fica 1000. O que significa esse 1000 aqui? Ó? Que eu vou ter 1000 gramas dessa substância em 1 milhão de gramas do refrigerante, que é a solução. Ou seja, 1000 em 1 milhão são uma concentração correspondente ao quê? A 1000 ppm. Tranquilo, né? Falou 3 ppm, você sabe que é 3 em 1 milhão. 20 ppm, 20 em 1 milhão. Perguntou o ppm, você tem que saber quanto que você tem em 1 milhão. Alguma outra referência eu vou te dar. Show? Então vamos dar prosseguimento aí. Ó. Vamos fazer exemplo, continha, que é assim que a gente aprende melhor. Olha esse exemplo aí. Ó. Deixa eu apagar essa bagunça que eu fiz aqui. Não quer pagar não, então deixa sem pagar. O ozônio, questão da UFJF. O ozônio O3 é a nossa aliada na estratosfera, protegendo contra a incidência de raios ultravioleta. No entanto, torna-se um inimigo perigoso no ar que respiramos, próximo à superfície da Terra. Concentrações iguais ou superiores a 0,12 litros de ozônio em 1 milhão de litros de ar podem provocar irritação nos olhos e problemas pulmonares, como edema e hemorragia. Esta concentração limite de ozônio corresponde a falando do ozônio, né? Que na ar que a gente respira, ele é prejudicial à nossa saúde. Quero saber a concentração que tem dele em ppm. Já falou aqui pra gente, ó, que tem 0,12 litros de ozônio em 1 milhão de litros de ar. Em 1 milhão de litros do ar. Pera aí. O ozônio é meu soluto, nesse caso, aquele que eu quero saber a concentração, e o ar é a solução completa, né? A solução toda. Então já falou aqui, ó, 0,12 em 1 milhão. Já falou a quantidade que tem em 1 milhão. Então precisa fazer alguma coisa? Não. É 0,12 ppm. Pessoal, você pegou um exemplo bem facinho, né? Peguei. Porque às vezes o aluno quer fazer conta também onde não tem. Não é? Se ele tivesse perguntado porcentagem, por exemplo, você ia colocar 0,12, eu sei que eu tenho em 1 milhão. Em 100, eu tenho quanto? X. Não é? Aí você ia saber porcentagem. Isso é muito menor do que isso. Mas aqui, em ppm, já está informado. A quantidade que eu tenho em 1 milhão. Moleza. Imagina se você é um trem desse, hein? Vamos ver outro exemplo aí, ó. Durante uma festa, um convidado ingeriu 5 copos de cerveja
e 3 copos de uísque. A cerveja contém 5% em volume de etanol e cada copo tem um volume de 0,3 litros. O uísque contém 40% em volume de etanol e cada dose 30 ml. O volume total de etanol ingerido pelo convidado durante a festa foi de... O que a gente quer saber? Juntando a cerveja que o cara consumiu com o uísque, quanto de etanol, que é um soluto das duas soluções, ele ingeriu. Vamos fazer essa continha aqui separado. Você que já tem um pouco de prática, já sabe, nem faria conta, né? Já resolveria isso aí na lógica e vai embora. Poderia ser também, ó. Mas eu vou separar bem aqui para você entender. A cerveja, né? Quanto que tem cada copo de cerveja? 0,3 litros. Para facilitar a nossa vida, eu vou colocar aqui, ó, 300 ml. Mesma coisa, né? Cada copo, mas o cara ingeriu 5 copos. Então, 300 vezes 5, o cara vai ter ingerido lá 1.500 ml de cerveja. A concentração de etanol na cerveja é de quantos por cento? 5% em volume. Significa que eu tenho 5 ml de etanol em 100 ml de cerveja. Pessoal, da onde você arrancou esse 100? Porcentagem, 5%. 5 em 100. Mas o cara não consumiu só 100 ml de cerveja, ele consumiu 1.500 ml. Foram 5 copos de 300 ml. É isso mesmo. Quantos ml de cerveja ele ingeriu ao tomar esses 5 copos de cerveja? 75 ml de etanol. Né? Daqueles 1.500, 75 ml são de álcool. Beleza. Mas ele também consumiu uísque. Verdade. Ele também consumiu uísque. 3 doses, cada dose 30 ml. 30 ml por dose vezes 3. No geral, ele consumiu o quê? 90 ml de uísque. Só que todo uísque é álcool? Não. Só quantos por cento foi falado aqui pra gente? 40% em volume. Então, 40 ml de etanol eu vou ingerir se eu ingerir 100 ml de uísque. 40%. 40 do soluto em 100 de solução. Só que não ingeri 100, só ingeriu quanto? 90 ml. Quanto de etanol vai ter ingerido? Quando você fizer essa continha aqui, vai dar 36 ml de etanol. Então, ó, o que a gente fez aqui? Ó? Ao ingerir os 5 copos de cerveja, ele ingeriu 75 ml de álcool. Ao ingerir as 3 doses de uísque, 36 ml de álcool. Quando eu somar os dois, vou ter o quê? O total que ele ingeriu, que foi de 111 ml de álcool. Facinho, né? Essa é mais fácil mesmo. Outro exemplo aí, ó. Soluções fisiológicas de NaCl a 0,9% massa por volume são usadas na limpeza de lentes de contato, nebulização, limpeza de escoriações, etc. As concentrações aproximadas dessas soluções, expressas em mol por litro e miligrama por litro, são, respectivamente, professor, já deu concentração, só que está pedindo outra? A gente vai transformar. A gente vai transformar essa concentração que ele deu para a gente em porcentagem em mol por litro e em miligrama por litro. Mas você ensinou grama por litro. É só você transformar grama para miligrama, que vai ser miligrama por litro. Não tem erro. Correto? Então, olha lá. NaCl no soro fisiológico lá, soluções fisiológicas. 0,9%. Ele é o soluto e essas soluções fisiológicas são a solução. Então, 0,9% é a quantidade que eu tenho dessa substância nessa solução. 0,9% massa por volume. Então, 0,9 gramas de NaCl em 100 ml de solução. Por que eu fiz assim mesmo? Massa para o soluto, grama. Volume para a solução, ml. Beleza, só que eu quero saber em mol por litro ou miligrama por litro, sempre em 1 litro. E aqui eu falei 100 ml, é fácil, ó. Descubra em 1 litro. 1 litro são quantos ml, gente? 1.000. É fácil, né? X. X aqui é igual aqui, ó. Para você usar a sua lógica aí, ó, ligar a inteligência assim, rápido. De 100 para 1.000, 10 vezes mais. 10 vezes 0,9, 9 gramas em 1 litro. 9 gramas por litro. Olha, que legal, facinho essa. É muito fácil. Então quer dizer que a concentração é de 9 gramas por litro. Pessoa é diferente dessa porcentagem? Não, é a mesma coisa. Só está representado de forma diferente. Mas não pediu grama, pediu miligrama. Eu sei que cada 1 grama
são igual ao quê? A 1.000. Olha o nome, miligramas. Então, cada grama corresponde a 1 miligramas. Então, se eu quiser transformar de grama por litro para miligrama por litro, é só multiplicar por 1.000. Isso aqui vezes 1.000 vai dar o quê? 9.000 miligramas por litro. Professor, não tem essa resposta ali. Ó. O segundo que é em miligrama por litro. Não tem. Verdade. Porque está em notação, né? Isso aqui é a mesma coisa que o quê? 9 vezes 10 elevado a 3 miligrama por litro. Vai andar com a vírgula aqui, ó. 1, 2, 3. Andou para a esquerda, expoente diminui. Mas não tinha expoente. 10 elevado a 0. Aumentou 3, 10 elevado a 3. Tranquilo. Então, achamos a concentração em miligrama por litro. A gente já sabe que é 9 vezes 10 a 3. Então, pode ser essa ou pode ser essa. Exclui, exclui, exclui. Tá vendo? Se você não soubesse fazer em mol por litro, você já ia dar um chute mais colocado ali. Mas vamos passar para mol. O que eu falei para você aqui? Ó? Que tem 9 gramas por litro. Então, para eu transformar para mol por litro, é só transformar grama para mol. Por isso que deu os valores da massa molar aqui, ó, massa da tabela. 1 mol de NaCl, cloreto de sódio, o sódio é 23, o cloro é 35,5. Um de cada é só somar, né? Vai dar 58,5 gramas. Ok. Só que eu não tenho 58,5 gramas em 1 litro. Eu tenho quantas gramas? 9 gramas. Esses 9 gramas vai dar quanto mol? Né? O que a gente faz? Divide isso aí, ó. Então, deixa eu fazer aqui rapidinho. 9 dividido por 58,5. 0,15. Agora na grama. Agora já é o quê? 0,15 mol por litro. Porque eu sei que essas 9 gramas estariam em 1 litro. Então, eu posso usar mol por litro aqui. Beleza, professor, mas também não tem essa resposta. Questão de notação, né? Anda com a vírgula aqui para a direita. 1,5 vezes 10 a menos 1 molar, mol por litro. Achamos a resposta, que é a letra D. Vai lá e marca. Tranquilo? Então não se deixe confundir por coisas bobas. Você viu que a parte química é tranquila. Olha só esse exemplo aí agora. Ó. Isso aqui foi até um aluno meu que me mandou essa semana para tentar uma ajuda a ele. Envolve muita coisa. Não sei nem se esse espaço que vai dar para resolver. Vou ser econômico, tá? Agradecer ao meu amigo Renatão, meu aluno, querido, moleque estudioso. Eu até encaminhei para outros alunos resolverem. Alguns fizeram, outros não. É uma questão complexa. Mas você está estudando aí para vestibular, para Enem, então você tem que dominar complexo. Acertar o que todo mundo vai acertar, não tem vantagem nenhuma. Né? Isso aí, uma questão dessa, 50% lê, não sabe nem por onde começar. Os outros 40% começam, mas não terminam. Só uns 10% que vai conseguir resolver isso aí. Então você vê onde você quer se encaixar aí. Eu, se fosse aluno, queria ser um desses 10%. Então vamos lá. O vinagre é um produto alimentício resultante da fermentação do vinho. E, de acordo com a legislação nacional, deve apresentar um teor mínimo de ácido acético. Ó, esse aqui é o ácido acético. Quem já estudou orgânica sabe que é o vinagre. É o principal componente do vinagre. De 4% por volume. Ele falou concentração. A concentração de ácido na solução é de 4% por volume. Uma empresa está desenvolvendo um kit para a inspeção sanitária para que a inspeção sanitária seja capaz de determinar se alíquotas de 1 mililitro de amostra de vinagre estão de acordo com a legislação. Então, eu vou testar cada 1 mililitro de amostra de vinagre para ver se está dentro daquela limite de 4% por volume. Beleza. Esse kit é composto por uma ampola que contém uma solução aquosa de hidróxido de cálcio, 0,1 mol por litro. E um indicador que faz com que a solução fique cor-de-rosa se estiver básica e incolor se estiver neutra ou ácida. Falou de indicador ácido, básico, neutro, pH de solução, você sabe que está falando de ácido, base, reação de neutralização. Falei que tinha uma quantidade de ácido e para detectar a quantidade para ver se está dentro do limite, vou usar hidróxido de cálcio, que é uma base. Exatamente. Considere a densidade do ácido acético de 1,1 grama por centímetro cúbico. Qual é o volume mais próximo para o volume de solução de hidróxido de sódio em mililitro que deve estar contido em cada ampola do kit para garantir a determinação da regularidade da amostra testada? Então, a resposta final, que você não sabe nem o que é quantos ml desse daqui eu tenho que ter para garantir que eu tenho no máximo 4% do volume dessa solução na amostra que eu vou testar. Pessoa, que doideira. Entendi nada. Eu sei. Você tem lá o ácido acético.
CH3COH. O ácido acético tem um hidrogênio ionizado, né? Vai reagir com a base CaOH2. Não é isso? Ácido e base forma o quê? Forma o sal e água. Professor, não sei quem vai ser o sal disso aí não, mas vai formar água. O sal, o que eu falei com vocês já quando a gente falou lá em equilíbrio químico, ou quando a gente falou de funções inorgânicas? O hidrogênio junto com a hidroxila para formar água. Tanto que aqui ó, tem duas hidroxilas à base. Vou precisar de dois ácidos para formar duas águas. Né? Ó, duas hidroxilas, mas aqui só tem um hidrogênio. Então eu preciso de dois deles para formar as duas águas. Tranquilo. Aí o que a gente vai fazer? O que sobrou é o sal. Quem que sobrou da base? O cálcio. E quem que sobrou do ácido? O CH3,2. CH3COO. 2, por que eu falei 2? Porque, ó, tira um hidrogênio aqui, a carga dele é menos 1. E a carga do cálcio é mais 2. Então, eu preciso de dois íons acetato, que é o nome que a gente chama, né? Acético, tira o íon e coloca o acetato, para neutralizar a carga do cálcio. Tá aí, ó, bonito e balanceado. Por que a gente precisa disso? Porque ele deu uma quantidade desse e quero descobrir uma quantidade desse. Eu tenho que relacionar duas substâncias. Quando eu tenho que relacionar duas substâncias, é estequiometria. São cálculos estequiométricos. O que a gente viu aqui agora? Ó? Que 2 mols do ácido, CH3COH, precisa de quê? Não coloquei nada aqui, de 1 mol da base, CaOH2. Só que eu ainda não sei nem a quantidade desse, nem a quantidade desse, mas eu vou descobrir. Como que você vai descobrir? Vamos lá. Ó. Ele falou sobre o ácido lá que a concentração é 4% por volume. Então significa que eu posso ter por volume 4 ml do ácido em, para abreviar, 100 ml da solução. Não é isso? É isso, professor. Beleza. Mas eu vou testar 100 ml da solução? Não, vou testar só 1 ml, 1 mililitro. Quanto que é 100x? 1 vezes 4, 4. 4 dividido por 100 é 0,04 ml do ácido. Então, ó, em 1 mililitro eu posso ter só o quê? 0,04 ml do ácido. Beleza, estou entendendo ainda. Ó. Vou colocar um número aqui para me organizar, que eu acho que o espaço não vai dar. 1, 2, poderia fazer isso de outra forma, tá? É só um exemplo. 3, vou colocar aqui, ó. Que bagunça que isso vai ficar. Professor, aqui eu estou relacionando mol. Mol eu posso até usar a massa da tabela para transformar. Agora ml eu não posso, não pode mesmo. Por isso que ele te deu a densidade. Ó. Considere a densidade do ácido igual a 1,1 grama por centímetro cúbico. Centímetro cúbico, gente, é a mesma coisa que ml. Então, quer dizer que a cada 1,1 grama do ácido corresponde ao quê? A 1 ml. Mas eu não tenho 1 ml. Eu descobri que eu tenho 0,04 ml. Quantas gramas isso vai dar? X. É só multiplicar 0,4 por 1,1, vai dar 0,044 gramas do ácido. Então é essa quantidade em gramas de ácido que pode ter na solução para estar dentro dessa concentração de 4%. Beleza. Grama, professor, mas aqui eu estou relacionando mol. Vamos transformar de grama para mol. Ele falou, eu esqueci de ter falado aqui, ó, era para ter colocado aqui embaixo como um dado. A massa, a questão fala, tá? A massa molar do ácido é 60 gramas. Então, 1 mol do ácido corresponde a 60 gramas. Mas eu não tenho 60 gramas, eu tenho 0,044 gramas. Quantos mols de ácido eu tenho? Eu tenho 7,3 vezes 10 a menos 4 mol do ácido. Então, eu já sei a quantidade máxima de ácido que eu posso ter. Posso ter 7,3 vezes 10 a menos 4 mol de ácido. Quanto de base eu preciso? X. Isso aqui não precisa nem fazer muita conta, né? Porque a gente já viu que a quantidade de base vai ser a metade da quantidade de ácido. Qual é a metade da quantidade aqui? Ó? Vou colocar aqui o número 4. Depois eu voltei para cá. 5. Meu Jesus, não tá bom, né? Então, olha só. Qual que é a metade desse valor aqui? Ó? Metade desse valor é 3,65 vezes 10 a menos 4 mol da base. Olha que beleza. Então, eu já transformei a quantidade que eu tinha de ácido naquele 1 mililitro para saber a quantidade que eu preciso da outra substância para reagir com aquele.
que a gente vai finalizar agora? A gente vai finalizar isso aqui, ó. Ele falou que a concentração desse hidróxido de cálcio era 0,1 mol para cada litro, ou seja, para cada 1000 ml. Só que a gente viu que para reagir com essa quantidade eu não preciso de 1 litro, nem de 0,1 mol. Eu preciso de quê? 3,65 vezes 10 a menos 4 mol. Quantos ml eu vou precisar usar dele? X. Quando você fizer essa conta aqui, vai dar 3,65 ml da base. Arredondando para quanto? 3,7. Vou voltar para você pegar aqui. Falou que tinha uma base, falou que tinha um ácido. Te deu a quantidade de uma substância para você descobrir a outra. Falou de uma substância para você descobrir a outra, é estequiometria. Cálculos estequiométricos. Quanto que eu preciso de um para reagir com o outro para formar o outro? Tranquilo? Você tem que saber isso. Não deu a reação. Não deu reação porque era uma reação de neutralização. Ácido reagindo com base. Você tem que saber. Ok? Foi falando a quantidade de ácido que podia ser encontrada na solução lá. Primeiro ele falou a porcentagem, a gente descobriu quanto que deveria ter em 1 ml, que é a amostra que eu tenho. 0,4 ml de ácido. Ok. Só que eu quero relacionar isso em estequiometria. Eu tenho que usar grama ou mol. Você que sabe qual que você acha melhor. Então aqui eu passei de ml para grama. Como que a gente faz isso? Usando a densidade. Poderia transformar grama para ml também usando densidade, mas no nosso caso aqui é interessante transformar ml para grama. Como eu consegui relacionar eles em mol, poderia relacionar em grama também, sem problema. Ele tinha falado a massa dos dois, eu que não coloquei aqui. Eu transformei a minha grama do ácido para mol. Dá essa quantidade aqui de mol. Eu fui lá e descobri quanto da base eu preciso para reagir com aquela quantidade do ácido. Como eu sabia que a concentração da base era de 0,1 mol por litro, ou para 100 ml, que é a mesma coisa, quanto da base eu precisaria para ter essa quantidade de mol? 3,65 ml. Difícil? Demais. Questão do Enem? Provavelmente não. Muito cálculo, envolve muita coisa para pouco tempo, mas questão de vestibular, provavelmente. Tranquilo? A gente continua na próxima aula.